E nessa aula nós vamos dar início ao tema de afiação de bits ou coroas. Tá? Então nós temos dois tipos aí de bits, que são os de pastilha, e temos os de botões. Então, nessa aula nós vamos falar especificamente aí sobre os bits de pastilhas. Vamos lá. O desgaste produzido nos botões ou na forma das coroas ou nas pastilhas durante os trabalhos de perfuração, tá? Eles têm que ser corrigidos por meio de uma fiação. Porque senão o que acontece é você reduz drasticamente a vida útil da sua coroa. Uma prática normal é você prefixar um intervalo de afiação tendo em vista a experiência na rocha trabalhada. Mas vamos supor, eu trabalho com calcário, eu sei que não é uma rocha muito dura. Então, pela experiência lá e pelos controles que eu tenho, que eu acompanho, eu sei que a cada tantos metros perfurados, eu preciso afiar o bit. No granito, eu não posso usar esse mesmo parâmetro do calcário para estar fazendo a afiação, porque o granito é uma rocha muito mais dura, muito mais agressiva, e o desgaste na pastilha vai ser muito maior, né, no menor espaço de tempo. Então, é fundamental esse controle de bits, esse controle de tempo de afiação, para que você possa aumentar ao máximo a vida útil da sua coroa. Um indicativo que a coroa já está precisando de afiação, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, quando chega a observar esse detalhe aí, ela já está passando da hora de ser afiada. É a diminuição da velocidade de perfuração, tá? E se essa diminuição não puder ser relacionada a problemas de operação ou variação das características da rocha, é um indicador de que o bit já não está cortando mais como deveria cortar. Tá? Então isso deve ser analisado e, se for o caso, você até redimensionar o tempo de afiação da sua coroa. Tá? Muitas vezes você está tendo um tempo assim longo de afiação entre uma e outra e, por algum motivo da geologia lá, a rocha mudou as particularidades dela, as características dela. Isso aí pode trazer problema como a redução da vida útil da sua coroa. E quando a gente fala em redução de vida útil da coroa, eu estou falando em aumento de custo. Aí como é que eu faço, Carlos, para me afiar? É só chegar, pegar, levar a coroa lá no revolo? Não, tem toda uma técnica envolvida nisso aí. Primeira coisa, você tem que ter as ferramentas adequadas para fazer essa fiação e para ver o desgaste como é que está. E isso aí são gabaritos, né? Esses gabaritos você consegue ele com o seu fornecedor de coroa, de bit, próprio fabricante, vendedor de equipamentos de perfuração, eles às vezes doam esse material aí para as empresas para que possam acompanhar. E se você não tiver um gabarito desse na sua central de afiação, pode ter certeza, você está jogando dinheiro fora, tá? Porque a afiação está sendo no olhômetro, e no olhômetro tem que ser muito bom, tá? Tanto que vocês veem que tem um indicativo aí, ó. Olha aqui, ó. O ângulo que a pastilha tem que ter, ó. 110. Ah, tá. Como é que eu vou medir? Tá aqui, ó. No gabarito você tem isso, ó. Dependendo do diâmetro da sua pastilha, olha aqui, ó. Tem várias, tá? De acordo com o quê? Com o diâmetro da pastilha. Ah, tá. E como é que é? A minha coroa não é quadrada, ela é em X. Não tem problema. Esse gabarito é para qualquer um desses tipos. Seja ela em X, como essa daqui que eu estou mostrando para você, ou seja, uma coroa quadrada. Tá? Então, para que serve essa parte aqui? Ó? Então, vamos lá adiante. Primeiro, o desgaste frontal ele tem que ser corrigido sempre que o achatamento dos fios de corte atingirem 2,4 milímetros. Então, está aqui, ó, aquela partezinha aqui, ó. Mostrei a vocês aqui, ó. Você vai chegar na sua coroa e vai medir esse afastamento aqui. Acima, quando ele tiver com 2,4 aqui, ó, essa coroa já precisa ser afiada. Se você deixar gastar mais e mais aqui, você vai estar perdendo em produtividade da perfuratriz, você vai perder em vida útil do equipamento, ou seja, você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então, ó, aqui a importância de se ter um gabarito. Eu falo, olhômetro é
Último caso, quando você não tem nada. E um gabarito desse aí, ele custar R$ 5 é muito. A maior parte deles é de graça. Um outro detalhe aqui, ó, importante. Ó. Chegou naqueles 2,4 lá, nós vimos, você faz a fiação, você tem que deixar a largura do fio aqui, ó, com 0,5. Não é afiar isso aqui igual uma faca aí para descascar laranja ou lâmina de canivete, não. Ela tem que ter aqui, ó. Você chegou no 2,4 é o máximo. Você leva para a central de afiação, afia e deixa ele aqui com 0,5 de largura. É a largura do fio de corte, ótimo para se trabalhar. E um outro detalhe, aí, voltando aqui, ó, essa parte aqui, para que serve? Ó, é justamente para isso. Porque você não afia a pastilha toda até a ponta, não. Você vai deixar aqui, ó, uma distância aqui, D sobre 10, aonde D é o diâmetro da sua coroa. Então, essa parte aqui, ó, eu estou pintando aqui para vocês verem, ela não vai ser afiada, ok? Aqui, ó, não vai ser afiada, ela vai ter esse chanfro aqui. E, continuando, aqui nós temos, quando você tem um operador da central muito bom, ele consegue fazer a afiação manualmente. Mas, ó, ele tem que ser muito bom mesmo, porque depois que ele terminar a afiação, a simetria dos botões tem que estar perfeita. Isso aí não é um negócio que, se você deixar de qualquer jeito, tudo bem, vai furar, vai. Mas eu vou jogar dinheiro fora? Com certeza, tá? Então, às vezes você precisa fazer também, ó, um acerto aqui, ó, na lateral da coroa, ó. Tá? Então, isso aqui é um acerto na lateral, porque costuma desgastar essa parte aqui do corpo da coroa e a pastilha não. Então, isso, quando acontece, é um potencial de quebra da pastilha. Então, tem que fazer esse acerto aí para evitar que incorra uma quebra de pastilha. E o ideal é você ter um equipamento de afiação. Aqui embaixo aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de uma máquina onde ela já tem todas as medidas, você coloca as medidas, já, a própria estrutura desse equipamento já tem o gabarito para afiação, e o operador simplesmente vai acionar o ar comprimido, normalmente aciona ar comprimido, e fazer a afiação correta. Tá? E essa afiação é feita com rebolo reto. Existem outros tipos de rebolo, que é um rebolo chamado copo, a maior parte desses rebolos, tá? Copos, são utilizados nesses equipamentos aqui e faz uma afiação perfeita. E aqui, ó, o que eu falei com você, da simetria, né? Então, a simetria na afiação é muito importante. Para quê? Para garantir o melhor desempenho da coroa e aumentar a vida útil, porque se essa afiação aqui não tiver simetricamente alinhada, é outro problema, é jogar dinheiro fora outra vez. Vida útil menor, o rendimento da perfuratriz vai ser menor, tem uma série de detalhes. Mas ponha na cabeça de vocês uma coisa, são nos mínimos detalhes que você consegue um grande resultado de redução de custo e de aumento de produtividade e fazer o seu nome, companheiro e companheira. Então, como profissional, você tem que olhar esses detalhes. Não adianta você querer economizar 10 litros de óleo diesel em cada viagem do caminhão da mina, ou 10 litros de óleo diesel por metro perfurado. Não. Economiza lá, ó, um meio litro, economiza 100 ml. E olha no fim do ano lá quanto é que você economizou e o lucro que você deu para a empresa e o dinheiro que você pode investir. Então, atenção nisso. Às vezes parece uma besteira, fiar bits qualquer um sabe fazer. Não é assim não. A perfuração, aliás, tudo na mineração, eles seguem uma lógica e uma técnica tão grande. Porque se isso aqui não fosse importante, não precisava ter as empresas que vendem bit, as empresas que vendem perfuratriz, as empresas que vendem, elas não iam estar ensinando isso aí. Ela simplesmente ó, vai lá e fura e pronto. Para o fabricante e para o vendedor, é muito bom que você não tenha esses cuidados, porque ele vai vender mais. Então você vai deixar de economizar para a sua empresa para dar lucro para outra. Pensa nisso, é simples assim. Você está tirando do seu bolso para o outro. Ao passo que, se você usar de maneira racional, todos dois vão ganhar. Você vai ter maior produtividade, maior tempo,
E ele também, porque ele vai continuar te vendendo, porque ele está vendendo um material bom, está te dando assistência, tudo mais. Então, gente, põe sentido nessas coisas, porque elas são importantes. Por mais insignificante que possa parecer para determinadas pessoas, isso é muito importante. Atrás disso aí, ó, tem uma engenharia muito grande e um estudo muito profundo para chegar à conclusão de que essa pastilha deve ser desse jeito, essa deve ser de outra, essa serve para isso, aquela serve para outra, essa para esse tipo de rocha. Às vezes você não sabe nem que tipo de rocha que você tem, qual que é a melhor pastilha para usar. Então, ó, raciocina, pensa e põe em prática tudo aquilo que você aprendeu num curso técnico, numa universidade, na faculdade, ou mesmo que você aprendeu na prática aí, porque tem muita gente, tem muitos práticos aí que gostam de estar se aprimorando. E eu falo, a mineração é um verdadeiro laboratório de experiências onde você pode criar uma série de novos procedimentos que venham a melhorar as performances dos seus equipamentos e venham elevar seu nome dentro do quadro da empresa. Como o quê? Como um bom profissional. Um profissional que sabe trabalhar, um profissional que está atento a detalhe, um profissional que sabe reduzir custo, um profissional que sempre busca melhorias, por isso tem aí vários cursos aí, melhoria contínua, melhoria isso, tal, e um monte de metodologias importadas aí do Japão, de outros lugares e tal. Acha muito bonito ter aquilo, ter o certificado, tá, aprende, mas não põe em prática. Você pode criar a sua metodologia dentro da sua empresa. Cara, está na sua mão. Faz o diferencial, seja diferente. Não segue a manada, não. Faz alguma coisa diferente. Se der errado, pelo menos você tentou. Agora, não vá lá fazer uma baita de uma titica lá, porque aí não. Mas dentro do conhecimento que você tem, você pode buscar melhorias. E aí você vai ser o cara. Ok? Vamos adiante. Nós vamos falar sobre a fiação de bits em coroas de botões. A coroa de botões ela apresenta dois tipos básicos de desgaste. Um desgaste é o frontal, com o achatamento das pastilhas, ou seja, dos botões centrais da coroa, e o segundo desgaste é o lateral, nos botões laterais. Tá? Nós sabemos que esses botões eles têm uma inclinação, normalmente em torno de 35 graus, e o desgaste nesses botões ele não é no centro da pastilha, ele é na lateral da pastilha. E aqui nós temos um exemplo claro aí desse desgaste. Então eu vou marcar aqui para vocês, ó, aqui o desgaste dos botões centrais, ó, está mostrado aqui, e nesse caso aqui, ó, os laterais. Então no lateral você vê que desgaste é a lateral aqui e não no centro dos botões. Okay? O que deve ser feito para a fiação? E, quer dizer, no slide anterior, a gente fala que quando chegar a metade do diâmetro do botão, deve-se fazer a fiação. Mas aqui tem uma regrazinha que é muito importante, porque nem todas as rochas são iguais. Então você tem rochas macias, rochas médias, rochas duras. E o interessante é você seguir este quadro aqui, ó, para ter uma maior vida útil da sua coroa. Então, no caso de rocha macia, você pode pegar esse desgaste aqui até a metade do diâmetro. Já no caso de rocha dura, você não deve deixar isso acontecer, por quê? Porque você vai desgastar muito o botão na fiação, né? Então, você vai ter que fazer um desgaste grande aqui desse botão na fiação, e com isso você vai reduzir a vida útil da sua coroa. Então, sugere-se aí o quê? Rochas médias, 1/3 do diâmetro aí, rochas duras, 1/4 do diâmetro. Okay? Com isso, você está o quê? Preservando vida útil da sua coroa. E como eu sempre digo, tudo aquilo que é feito para aumentar a vida útil do equipamento se transforma em redução de custo. Tá? Então você vai estar reduzindo o custo da sua operação. Essa figura aqui nada mais é do que um gabarito para aferição dos botões após a fiação. Aí aqui tem a medida dos botões, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 16. E com isso aqui, você consegue aferir se a sua fiação está correta ou não. Tá? Como eu disse na aula passada também sobre esses gabaritos, isso aqui você pode conseguir das empresas fornecedoras de
material de extensão, material de perfuração. Temos aqui um exemplo aqui, para afiação. Você pode usar o quê? Uma esmerilhadeira manual, que é utilizada como rebolo de ponta montada, ou uma manual também, mas para utilização com o quê? Com rebolo diamantado. Temos ainda que é uma semiautomática, tá? Aqui é um rebolo de carretel, e ó, carretel para afiação de botões, e essa aqui é uma afiadora semiautomática. Aqui nós temos um exemplo do que seria um rebolo diamantado e um rebolo de carboneto de silício. E aqui, pessoal, eu quero falar com você o seguinte. Muitas vezes você não tem condições na sua empresa de ter uma afiadora automática ou semi-automática aí para estar fazendo esse trabalho. Então, a maior parte das vezes é por um profissional experiente, treinado e com capacidade para afiar. Não fica uma afiação tão perfeita como numa máquina, uma afiadora, mas ele consegue. Só que tem alguns detalhes que nós vamos ver agora, muito importantes para isso. E esses detalhes aqui, ó, é o seguinte: quando ele for fazer a afiação manual, ele tem que levar em consideração aqui, ó, o meio do botão. Vendo aqui, ó, essa linha que eu estou marcando aqui. Então, ele leva em consideração esse meio. Mas para que isso, cara? Tá, para que levar em consideração? Para que marcar o meio? Para ele primeiro afiar um lado, depois ele afia o outro lado. Com isso, a probabilidade de ter uma afiação incorreta é menor. Então, tem essa figurinha que mostra a altura original da pastilha aqui, que é o H, e a altura na hora da afiação. Essa outra figura aqui, ó, que mostra o desgaste dos botões laterais, nós temos a altura original da pastilha, a altura na hora da afiação. Okay? Na prática, isso eu já falei, é difícil a restauração da forma esférica sem perder a altura na afiação. Isso aí é quase que impossível, tá? Você, a partir da hora que você colocou a coroa em operação, ela já vai sofrendo um desgaste com achatamento e você vai afiar, você nunca vai conseguir restaurar o botão à condição original dele. Mas é aconselhável que nesse caso você deixe um achatamento no máximo 2 milímetros, para evitar o quê? Você ter que desgastar muito o botão para deixar ele com um formato que seria idêntico ao formato inicial. Aqui nós temos uma série aqui de figuras que mostra o quê? Esse rebolo aqui, ó, é um rebolo para rebaixamento na lateral do botão. Muitas vezes o botão já está gasto lá, está bem achatado, ele está quase rente com o metal. Você não consegue fazer uma afiação correta nesse botão. Então o que você faz? Você faz um desgaste aqui, ó, na lateral dele, tá? Do metal, expondo uma parte maior desse botão, e aí você faz a afiação dessa parte, ó, conforme está aqui nessa figura aqui, ó, ok? Essa outra figura aqui de baixo, vamos ver essa aqui, ó. Então, nessa figura, o que eu tenho? 2 tipos de ponta diamantada. Uma para fazer a afiação propriamente dita do botão, e uma outra para fazer o rebaixamento do metal. Tá? Então você teria que ter 2 tipos aí de ponta montada. Uma delas você faria o rebaixamento do metal, conforme está aqui, e a outra você faria a afiação do bit. E tem uma terceira opção, que é uma ponta diamantada, onde ela já faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Está vendo essa parte dela aqui? Ó, faz o rebaixamento aqui do metal, ao mesmo tempo em que afia o botão. Isso aqui são movimentos circulares em volta de todo o botão, até que ele esteja na condição de voltar à operação. E aqui, ó, essa imagem estão vendo aqui uma coroa em X, mas eu quero ressaltar com isso o quê? A importância de fazer a aferição do diâmetro do bit após cada afiação. Para isso, você deve ter um banco de dados ou uma planilha onde você vai lançar todos esses dados e fazer o comparativo. E um detalhe importante, vamos supor, imagina aí que você usa, você tem várias perfuratrizes. E cada perfuratriz tem lá 5 bits, 5 coroas para perfuração. Okay? Quando você está utilizando, furando, afiando, furando, elas não vão ter o desgaste igual. Então é muito importante
tá? Que esses bits sejam devidamente marcados, devidamente medidos, para que, ao voltar para a operação, você não coloque um bit com diâmetro maior do que o bit que iniciou o furo. Porque com isso, além de você forçar o desgaste dos botões, você vai forçar a quebra dele. Então, esses detalhes são muito importantes. Tá? São detalhes que eu falo sempre aí, e muitas vezes, eles costumam influenciar até na qualidade do desmonte. Por quê? Você, por exemplo, eu furo com 3,5 polegadas. Então, faço a furação, afio, faço afio. Uma hora esse bit meu vai estar com 3 polegadas de diâmetro e ainda vai estar em condições de furar. O meu plano de fogo não pode ser o plano de fogo original com 3,5 polegadas. Por quê? Eu já não estou furando mais com 3,5, eu estou furando com 3. Então, esse acompanhamento das medidas, tá? Por isso que eu botei essa figura aqui, para lembrar vocês. É fundamental. E aqui eu vou mostrar um videozinho curto para vocês sobre uma afiação de bit aí numa máquina semiautomática. É curtinho, então vamos lá. Bom, meus amigos, com isso nós chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre quebras e suas causas. E aí nós vamos ver quebra de punho, de haste, luva, de bit, alguma coisa.